Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome e você é meu. E quando passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. E quando atravessar rios, não se afogará. E quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Existe um segredo aqui nessa palavra. O segredo fala assim: quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, deixa eu falar uma coisa para você: você vai passar, você vai caminhar nesse lugar. Ele está falando: o terreno é incerto, o fogo é avassalador, mas você vai passar. Ele está falando assim, ó, não paralisar. Quando você passar por essas situações, ele fala aqui: quando você passar, eu estarei com você. A Bíblia é clara em dizer que Deus não está com aqueles que retrocedem. A alegria do Senhor não está no retrocesso, está no avanço. E uma das piores coisas para avançar depois da perda, depois de um luto, depois do medo, depois de você perder algo precioso na sua vida, é você avançar, porque você quer ficar paralisado naquele lugar. Mas a Bíblia é clara em dizer que você vai passar. Quando você passar. E essa palavra veio muito forte no meu coração. E é tão interessante que antes do falecimento, antes da notícia, num período de oração, Deus me mostrou quando Jesus se entregou, morreu, antes de ele ressuscitar, como que ficaram os discípulos. E depois que Jesus ressuscita, mesmo assim Jesus não ficou com eles. Jesus ressuscitou, mas não ficou com eles. Jesus deu algumas instruções específicas, mas não ficou com eles. Jesus foi para estar com o Pai. E aí o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração sobre isso. Sobre estarmos com saudades, mas mesmo assim, vivendo o nosso propósito, o chamado de Deus para a nossa vida. E Jesus passou por isso quando João Batista, que era muito amigo dele, foi morto. É tão interessante que em Mateus, não precisa abrir 14, 12, os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele, enterraram João Batista e falaram para Jesus: ei, o teu amigo, João, ele está morto. Aquele que veio preparar o caminho, aquele que tinha o mesmo chamado, aquele que estava conectado. E a Bíblia diz que Jesus fez algo que nos ensina. Olha que interessante, eu vou ler para vocês. Os discípulos de João vieram e levaram o corpo e o enterraram. Depois foram e contaram a Jesus o que tinha acontecido. E quando Jesus ficou sabendo o que tinha acontecido, saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar onde não tinha ninguém. Quando a multidão soube disso, deixou os povoados e o seguiu por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve muita compaixão do povo, curou os doentes e os enfermos. Jesus foi estar num lugar a sós, no tempo do luto, no tempo da perda. Fique sozinho por um tempo, é importante para você. Só que não se esqueça. A Bíblia diz que a multidão não pôde ir por barco, ela foi por terra, ela chegou para Jesus. Jesus falou: eu não posso paralisar a minha vida pela dor, eu preciso prosseguir. Sabe o que Deus está falando para você? Prossiga. Algumas mulheres que estão aqui hoje, enquanto nós ministrávamos, eu via isso claramente, mulheres paralisadas na dor. Você não consegue mais, a dor parou você. Você diz: como que eu vou prosseguir depois disso? E Deus está falando para você: prossiga. E no meu caderninho, que eu já digo que esse caderninho aqui tem um manto. Tem um manto nesse caderno. Caderninho que eu tenho anotado muitas coisas durante a oração. Eu quero te encorajar a fazer isso. Que você possa ser uma mulher de oração. E não deixa passar batido aquelas coisas que no meio da oração vem sobre você. Escreva. Escreva. E algo que eu escrevi no dia 2 de janeiro desse ano, num daqueles meus períodos de me retirar e ficar com Ele, Deus já estava preparando o meu coração, porque o título
do que eu escrevi, eu coloquei um título: são dores necessárias. Algumas dores são necessárias. A dor faz parte do processo de construção de Cristo em nós. Porque se você for olhar Isaías 53, ele era um homem de dores. A dor faz parte do processo de todos aqueles que buscam o Senhor. Você quer ser aprimorada? Experimenta passar por processos de dores na sua vida. Só que eu aprendi que a mesma água que amolece a batata pode endurecer o ovo. Depende do que está dentro de nós. Às vezes a mesma dor que melhora alguém, que prepara alguém para a próxima batalha, é a dor que paralisa o outro, que não deixa ele mais seguir. A mesma dor que amolece o coração, que leva a pessoa a buscar mais a Deus, é a dor que talvez vai endurecer o coração do outro. A água quente está aí, escolha quem você é. Eu não sei você, mas eu nunca passei um tempo de tanta angústia como esse tempo de agora. Eu não sei se você sente angústia no ar, no mundo, a tristeza das pessoas. Não tem mais alegria nas praças. Você vai ver que não tem mais uma alegria. O mundo está em trevas terríveis e Deus está falando: eu preciso que vocês sejam luz numa hora como essa. Se permitam ser moldados por essa dor. E eu anotei que a dor faz parte do processo. Eu queria muito que você abrisse Marcos 8:31. Diz assim: então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto ele falava abertamente sobre isso com os discípulos, a Bíblia diz que ele falava abertamente. Ele não falou em parábolas, ele não falou escondendo, ele falou abertamente. Você já viu quando alguém vai falar algo com você abertamente? É claro, isso quer dizer assim, é muito claro, é amplo o que ele está falando. E eu imagino a cara de Pedro ouvindo aquilo. Pedro imaginando: como assim morrer? O cara que vem salvar todo mundo, como que o cara que salva morre? Porque na cabeça de Pedro, Jesus vinha para tomar o reinado romano, ia tirar lá aquele homem perverso de lá, ia tomar posse, ia arrumar tudo, ia ficar tudo bem. Nós não somos diferentes de Pedro. Porque eu escrevi para o Senhor como que eu queria que fosse a cura da Teresa. Eu falei: mais 20 anos, com 80 anos, não, com 90 anos você pode levá-la. Eu comecei a costurar para Deus: olha, sabe porque a Vitória vai casar, eu quero que ela esteja lá. A Bela vai fazer 15 anos, eu gostaria muito que ela estivesse lá também. Senhor, algumas coisas vão acontecer na minha vida que a Teresa orou. Deus, como que ela não vai enxergar o que ela orou? Senhor, e eu comecei a dizer para Deus: Deus, me dá mais uma chance. Eu estava igual Pedro, olhando para o Senhor, e a Bíblia diz aqui, enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro, você pensou: coitado de Jesus, está doido. Pedro chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Pedro teve a ousadia de chamar Jesus: Jesus, dá licença pessoal, só um pouquinho. Jesus, vem cá, que é isso, Jesus? Como é que é assim que tu vai morrer? Como é que é isso? Jesus se virou, olhou para os seus discípulos. Aí Jesus, ele não dá uma escondida, ele pega. Jesus se vira, Pedro chamou a parte, né? A Bíblia diz que Jesus se vira, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Disse ele: você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. E depois chamou a multidão e os discípulos, e agora ele fala com a multidão e para os discípulos e disse: e se alguém quer ser meu seguidor, quer andar após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se você se atentar a pegar a sua própria vida, você vai a perder. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. E ele diz mais: e que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida?
Sabe de uma coisa? Deus falou assim comigo nesses dias de oração: arreda-te de mim, Satanás, porque você só cogita das coisas da terra. Eu tenho os pensamentos que são mais altos que os teus. Eu conheço o amanhã que tu não está vendo. Eu conheço. E uma das coisas que a dor faz é reposicionar você dentro de um evangelho verdadeiro. E Jesus te faz uma pergunta: esse é o verdadeiro evangelho, quando você entrega a sua vida para mim, quando você confia que os meus planos, ainda que você não entenda, ainda que te causem dores, ainda que você pense, meu Deus, e agora? Você confia que eu estou no controle deles. E eu estava num questionamento. Deus, Ele é tão perfeito. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus, Ele é provedor de remédios, ataduras e feridas na hora certa. Ele é provedor. Se você caminha com Ele, ainda que você seja ferida no meio desse processo, através das dores, Ele vai providenciar a atadura correta para você. É tão interessante que eu estava meditando muito naquela palavra, que aquele homem samaritano está caído no chão. Ele tinha sido roubado, salteadores tinham pego ele estava todo machucado. E um daqueles homens para ajudar e coloca óleo nas suas feridas, coloca vinho e leva ele para uma hospedaria. Olha que lindo isso. Quando você está machucado no meio do caminho, com as dores, com as injustiças, Deus pega você, Ele coloca o remédio certo na sua ferida e te leva para um lugar de descanso passageiro. É uma hospedaria. Hospedaria é para a gente morar? É passageiro. Existem algumas hospedarias que Deus vai levar você, para você ser curado, para você ser atado, ser protegido, mas vai passar, porque você vai se levantar desse lugar e correr para a sua casa, para o seu destino e para o seu propósito.